Sagrada Família, Karl Marx, Friedrich Engels, Editorial Boitempo, edição 2011. Capítulo 5. A crítica na condição de merceeira de mistérios, ou a crítica conforme o Sr. Seliger, por Karl Marx, páginas 88 a 93. Subtítulo 5. O mistério, uma zombaria. Subtítulo 6. A pomba do riso, Rigolet. E subtítulo 7. O estado universal dos mistérios de Paris. Cita. Agora o mistério se tornou patrimônio comum, o mistério de todo mundo e de cada um. Ou ele é minha arte, ou é meu instinto. Ou posso comprá-lo como se fosse uma mercadoria vendível. Fim da citação. Que mistério agora se tornou patrimônio comum do mundo? O mistério da ausência de direitos no Estado, ou o mistério da sociedade culta, ou o mistério da falsificação de mercadorias, ou o mistério de fabricar água de colônia, ou o mistério da crítica. Nenhum deles, mas sim o mistério in abstrato, a categoria de mistério, ou a categoria do mistério. O Sr. Seliger intenciona apresentar os criados e o porteiro Pipelet e sua mulher como a encarnação do mistério absoluto. Ele quer construir o criado e o porteiro do mistério. Mas de que artes ele faz uso para precipitar-se da categoria pura até o criado, que espia por trás da porta trancada? Para mergulhar nos mistérios como sujeito absoluto, levado ao trono sobre o telhado, entre o céu de nuvens da abstração para o andar térreo, onde se encontra a portaria? Começa fazendo com que a categoria do mistério passe por um processo especulativo. Depois de o mistério ter se tornado através dos meios para abortar e envenenar patrimônio comum do mundo, ele, cita, não é mais em absoluto, portanto, o culto ou o oculto e o inacessível em si, mas o fato de se ocultar, ou melhor ainda, sempre melhor, o fato de eu ocultá-lo, o fato de eu torná-lo inacessível. Fim da citação. Como essa conversação do mistério absoluto com essa conversão do mistério absoluto da essência no conceito, a fase objetiva em que ele é oculto em si, na fase subjetiva em que ele se oculta, ou melhor ainda, em que eu o oculto, não demos sequer um passo adiante. A dificuldade parece surgir, pelo contrário, quando o mistério escondido na cabeça e no peito do homem é mais inacessível e recôndito do que se achasse no fundo do mar. Por isso, o Sr. Seliger toma imediatamente sua argumentação especulativa sob os braços, ajudando-a através de um progresso empírico. Cita. As portas trancadas, escutai essa, são, de agora em diante, as portas atrás das quais se incuba, se cozinha e se perpetra o mistério. Fim da citação. O Sr. Seliger transforma, de agora em diante, ou eu especulativo do mistério, em uma realidade bastante empírica, assaz, madeirosa, em uma porta. Cita. Com isso, ou seja, com a porta trancada e não com a passagem da essência trancada ao conceito, todavia dá-se também a possibilidade de que eu possa escutá-lo, espioná-lo, captá-lo. Fim da citação. Por certo, não é um mistério descoberto pelo Sr. Seliger o fato de podermos escutar o que se sucede atrás de portas trancadas. O provérbio massivo chega a conceder ouvidos às paredes. O fato de que apenas de agora em diante, depois da descida ao inferno através dos esconderijos dos criminosos e da subida aos céus, passando pela sociedade culta e pelos milagres de Polidório, possam se incubar mistérios atrás de portas trancadas e escutá-los adiante de portas trancadas, é, pelo contrário, um mistério especulativo absolutamente crítico. E assim mesmo, é um grande mistério crítico o fato de portas trancadas serem uma necessidade categórica, que serve tanto para incubar, cozinhar e perpetrar mistérios, quantos não são os mistérios que não são incubados, cozidos e perpetrados atrás das moitas, como também para espioná-los e divulgá-los. Depois desse brilhante e dialético feito armamentista, o Sr. Seliger naturalmente passa de espionagem aos motivos da espionagem, e nessa passagem ele comunica o mistério de que a satisfação malévola é o motivo da espionagem. Da satisfação malévola, ele segue adiante, chegando ao motivo da satisfação malévola. Cita. Cada um quer ser melhor, diz ele, do que o outro.
porque não apenas oculta os impulsos de suas boas ações, mas também porque trata, inclusive, de envolver por completo as más em uma obscuridade impenetrável. Fim da citação. A sentença teria de ser invertida. Cada um não apenas oculta os impulsos de suas boas ações, mas trata, inclusive, de envolver as más por completo em uma obscuridade impenetrável porque quer ser melhor do que o outro. Chegaríamos, assim, partindo do mistério que oculta a si mesmo, ao eu, que o oculta. Do eu, chegaríamos às portas trancadas, das portas trancadas à espionagem, da espionagem ao motivo da espionagem, à satisfação malévola, da satisfação malévola ao motivo da satisfação malévola. Para daí chegar, enfim, ao querer ser melhor. A partir daí, logo experimentaremos a alegria de ver o criado parado em frente à porta trancada. A vontade geral de querer ser melhor, com efeito, nos conduz diretamente ao ponto em que todo mundo tem a tendência de descobrir os mistérios do outro. Observação na qual é emendada outra, bem engenhosa, sem o menor esforço. Cita: no que diz respeito a isso, o posto mais favorável pertence aos criados. Fim da citação. Caso o Sr. Zelliger tivesse lido as memórias dos arquivos da polícia de Paris, as memórias de Vidocq, Olive Lenoir e outros do tipo, saberia que a polícia tem um posto ainda mais favorável no que diz respeito a isso do que o dos criados, por mais favorável que seja o posto destes. Saberia que a polícia apenas se vale dos criados para os serviços mais grosseiros, que não apenas se põe a escutar diante das portas dos senhores, surpreendendo-os em negligé, mas que inclusive desliza entre os lençóis de seus leitos sob a forma de uma femme galante ou até mesmo da esposa, pilhando-os nus da cabeça aos pés. No próprio romance de Sui, vemos como o espião da polícia, Bras Rouge, constitui um expoente fundamental desse estado de coisas. O que de agora em diante incomoda o Sr. Zelliger nos criados é o fato de que estes não sejam suficientemente desinteressados, e essa reserva crítica lhe abre o caminho em direção ao porteiro Pipelet e sua esposa. Cita: a posição do porteiro lhe confere, ao contrário, uma relativa independência para derramar sobre os mistérios da casa uma zombaria livre, desinteressada, ainda que chula e ofensiva. Fim da citação. Essa construção especulativa do porteiro cai de primeiro em grande perplexidade, uma vez que em muitas das casas de Paris a pessoa do criado coincide com a do porteiro para grande parte dos inquilinos. No que se refere à fantasia crítica acerca da posição desinteressada e relativamente independente do porteiro, podemos julgá-la pelos seguintes fatos. O porteiro parisiense é o representante e o espião do proprietário do imóvel. Na maioria dos casos, não é este que o paga, mas os próprios inquilinos. E essa posição precária faz com que ele tenha que combinar frequentemente as tarefas de comissionado com seu cargo oficial. Durante a época do terror, do Império e da Restauração, o porteiro era um agente fundamental da polícia secreta, de modo que sabemos, por exemplo, que o general Foch era vigiado por seu porteiro, que se encarregava de fazer as cartas dirigidas a ele chegarem às mãos de um agente policial instalado perto dali, a fim de que este as lesse. Vide Froment, La Police de Vol, ou de Voli, não sei a pronúncia. Isso explica por que o porteiro e épicier são em francês dois palavrões e por que os porteiros querem sempre ser chamados de concierge. Nota 32, épicier, merceeiro, nota lia, e concierge, nota 33, zelador. Eugène Sui está tão longe de caracterizar Madame Pipelet de desinteressada e inofensiva, que de imediato nós a vemos enganando Rodolfo ao trocar seu dinheiro, recomendando-lhe a penhorista enganadora que vive em sua casa, escrevendo-lhe a Rigolet como se fosse uma conhecida sua, que poderia ser bem agradável ao Sr. Rodolfo, e provocando o comandante, porque este paga mal e faz pechincha. Em sua fúria chega a chamá-lo de comandante de du Liard. Nota 34. Algo como comandante de dois vinténs. Desculpa. S'apprendre à n'en donner que 12 francs por mois pour ton ménage. Nota 35. Isso haverá de te ensinar no que dá pagar apenas 12 francos por mês pela tua manutenção. Nota nia.
porque ele comete a petitesse de ficar de olho em sua lenha. Nota 36. Mesquinharia, petitesse. Ela mesma se encarrega de comunicar-nos a razão de seu comportamento independente. O comandante paga apenas 12 francos por mês. O Sr. Zeliga, Anastasia Pipelet tem, de certa maneira, a função de aderir à guerrinha privada contra o mistério. Em Eugène Sui, Anastasia Pipelet representa a porteira parisiense. Com ela, Sui se propõe a dramatizar a portière desenhada com maestria por Henri Monnier. O Sr. Zeliger, no entanto, vê-se obrigado a converter uma das qualidades da Madame Pipelet, a mendicance, nota 37, maledicência, em um ente à parte, para algo depois transformar Madame Pipelet na representante prototípica desse ente. Cita. O marido, prossegue o Sr. Zeliger. O porteiro Alfred Pipelet figura ao lado dela, menos afortunado. Fim da citação. E para consolá-lo dessa desgraça, o Sr. Zeliger transforma-o também numa alegoria. Ele passa a representar o lado objetivo do mistério, o mistério na condição de zombaria. Cita. O mistério ao qual ele sucumbe é uma zombaria, uma travessura que lhe aplicam. Fim da citação. Sim, em sua infinita misericórdia, a divina dialética transforma esse homem desgraçado, velho e infantil num homem forte, em sentido metafísico, ao passo que este representa um momento assaz digno, assaz venturoso e assaz decisivo no processo de vida do mistério absoluto. O triunfo sobre Pipelet é, cita, a derrota mais decisiva do mistério. Alguém mais inteligente, mais corajoso, não se deixaria enganar pela farsa. Subtítulo 6. A pomba do riso, Rigolet. Cita. Ainda resta um passo a ser dado. O mistério se viu impulsionado por sua própria consequência. Conforme vimos no caso de Pipelet e através de Cabrion, o descer à condição de simples farsa. Importa, agora, apenas que o indivíduo não se preste mais a representar essa comédia ridícula. Rigolet, a pomba do riso, dá esse passo da maneira mais descarada do mundo. Fim da citação. Qualquer um pode, no intervalo de 2 minutos, penetrar no mistério dessa farsa especulativa e aprender a aplicá-la ou a aplicá-lo ele mesmo. Nós queremos dar aqui uma breve instrução sobre o modo de fazê-lo. Atividade. Trate de construir como o homem chega à condição de senhor sobre os animais. Solução especulativa. Tome-se uma meia dúzia de animais, por exemplo, o leão, o tubarão, a cobra, o touro, o cavalo e o dog. Abstraia-se desses 6 animais a categoria o animal. Represente-se o animal como um ser independente. Considere-se o leão, o tubarão, a cobra, etc., como se fossem disfarces encarnações do animal. E do mesmo modo que transformaste tua figuração, o animal, de uma abstração tua em um ser real, transforme agora os animais reais em seres de abstração, seres de tua figuração. Então verás que o animal que rasga o homem na condição de leão, que o devora na condição de tubarão, que o envenena na condição de cobra, que dispara sobre ele, apontando os cornos, na condição de touro, que lhe dá coices na condição de cavalo, não faz mais do que latir para ele na condição de dog, transformando a luta contra o homem em uma simples escaramuça aparente. O animal foi instigado por sua própria consequência, conforme vimos no caso do dog, a descender ao plano de um simples farsante. Dessa maneira, pois, se uma criança ou um homem infantil foge do dog, apenas se trata do fato de que o indivíduo já não se presta mais a representar essa comédia ridícula. O indivíduo X dá esse passo da maneira mais descarada do mundo, ao menear sua vara de bambu em direção ao dog. Tu vês como o homem, através do indivíduo X e do dog, torna-se senhor sobre o animal e, portanto, também sobre os outros animais, chegando a dominar o animal na condição de leão, ao dominar o animal na condição de dog? De modo semelhante, a pomba do riso do Sr. Zeliger triunfa através da mediação de Pipelet e de Cabrion sobre os mistérios do estado atual do mundo. Mais ainda,
Ela mesma é uma realização da categoria, o mistério. Cita: ela mesma não está consciente, no entanto, de seu alto valor moral, por isso é ainda um mistério para si mesma. Fim da citação. O mistério da Rigolet não é especulativa. Eugène Sue o proclama através de Murphy. Ela é une forte lit grisette. Eugène Sue representou nela o caráter humano amável de Grisette parisiense. Apenas viu-se obrigado por devoção ante a burguesia e devido a uma exaltação altamente pessoal a idealizar moralmente a Grisette. Não teve outro remédio a não ser amenizar os aspectos picantes de sua vida e de seu caráter, quer dizer, seu desdém pela formalidade do matrimônio, sua relação ingênua com o étudiant, ou com o estudante, e com o ouvrier, o operário. Aliás, é justamente nessas relações que ela forma um contraste verdadeiramente humano com a esposa pacata, mesquinha e egoísta do burguês, com toda a órbita da burguesia, em suma, com toda a órbita oficial. Subtítulo 7. O Estado Universal dos Mistérios de Paris. Cita: esse mundo dos mistérios é agora o estado geral do universo ao qual se vê transposta a ação individual dos mistérios de Paris. Fim da citação. No entanto, antes que o Sr. Zelliger passe à reprodução filosófica do acontecimento épico, ele tem de resumir em uma imagem de conjuntos os traços concretos anteriormente esboçados. Deve-se considerar uma verdadeira confissão, uma revelação de seu mistério crítico, o fato de o Sr. Zelliger dizer que pretende passar à reprodução filosófica do acontecimento épico. Até agora, ele faz apenas reproduzir filosoficamente o estado universal. O Sr. Zelliger prossegue em sua confissão. Cita: de sua exposição resultaria que os diferentes mistérios examinados não possuem valor por eles mesmos, que isolados uns dos outros não representam nenhuma novidade grandiosa em termos de fofoca, mas que seu valor estaria no fato de formarem juntos uma sequência organicamente estruturada cuja totalidade é o mistério. Fim da citação. Seguindo sua veia sincera, o Sr. Zelliger vai ainda mais adiante. Confessa que a sequência especulativa não é a sequência real dos mistérios de Paris. Cita: é verdade que os mistérios não se apresentam em nossa epopeia no plano dessa sequência que se conhece a si mesma, a preço de custo. Porém, tampouco vemos na obra a representação do organismo lógico livre e manifesto da crítica. O que ela mostra é muito antes uma misteriosa existência vegetal. Fim da citação. Nós passaremos por alto pelo resumo do Sr. Zelliger a fim de fixarmos de imediato o ponto que constitui a passagem. Em Pipelet entramos em contato com o mistério que zomba de si mesmo. Cita: ao zombar de si mesmo, o mistério acaba também julgando a si mesmo. Com isso, os mistérios, ao destruir-se a si mesmos em suas últimas consequências, desafiam todo o caráter vigoroso a um exame independente. Fim da citação. Rodolfo, príncipe de Gerolstein, o homem da crítica pura, é chamado a fazer esse exame e a revelar os mistérios. Apenas bem mais adiante, quando já perdemos o Sr. Zelliger de vista por algum tempo, é que entraremos a fundo na análise de Rodolfo e suas façanhas. Mas já é muito o que desde agora pode ser previsto e o leitor pode, de certa maneira, chegar a intuir e até suspeitar, segundo seu bom parecer, que em vez da misteriosa existência vegetal que o personagem adota no Jornal Literário Geral e sua crítica, o transformaremos muito antes em um membro livre, manifesto e lógico do organismo da crítica crítica.